Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Sam, ou Bruno, dependendo de como vocês quiserem me chamar. E eu estou iniciando um vídeo, para este canal e espero que vocês gostem. Na verdade, eu pretendo continuar gravando vídeos. Este vai ser o primeiro de uma série, uma série que eu pretendo apresentar alguns pensadores em ordem alfabética para que vocês possam conhecer o pensamento deles. E eu vou apresentar cada pensador a partir de uma das obras dele. Hoje é a vez de um pensador, um psicólogo austríaco chamado Alfred Adler, que viveu entre 1870 e 1937. Eu peço perdão por não ter tanta qualidade no vídeo, já que eu não tenho o material para isso ainda, mas espero que vocês curtam o vídeo, que vocês gostem do que será apresentado aqui. Cada vídeo vai ter uma duração de cerca de 5 minutos, não serão vídeos grandes, serão vídeos pequenos, e eu vou poder falar um pouquinho para vocês desse pensador e de uma obra dele, para que vocês possam conhecê-lo. Então, hoje é o primeiro pensador, que é o Alfred Adler. Como eu disse para vocês, ele é um psicólogo austríaco e ele buscou compreender a natureza humana. A obra que a gente vai usar hoje para apresentar ele se chama Ciência da Natureza Humana. Nesta obra, Adler começa explicando o que ele entende pelo psiquismo, ou seja, o que seria a vida mental, o que seria a vida psíquica. O que, por exemplo, diferenciaria nós dos animais, por exemplo? E o que diferenciaria os animais das plantas? Então ele foi pensando assim, o que consiste a vida psíquica? Ele percebeu que a gente pode fazer uma grande diferença entre nós, seres humanos, juntamente com os animais, em relação às outras coisas que existem no mundo, que são as plantas, as pedras, as coisas inanimadas. Ou seja, o ser humano e os animais eles possuem uma vida psíquica, enquanto as plantas, as pedras e o restante da natureza eles não possuem uma vida psíquica. E o que caracterizaria essa vida psíquica? De acordo com Adler, o que caracteriza a vida psíquica é o movimento. Então, as coisas no mundo que são estáticas, que não estão em constante movimento, ele considera que elas não têm alma ou não têm vida psíquica. Ele vai entender que esse movimento não é um movimento desordenado, um movimento sem lógica nenhuma. Pelo contrário, o movimento da vida psíquica, o movimento da alma, é um movimento sempre rumo a um objetivo, a um telos, a uma finalidade. Só que essa vida psíquica, no caso de nós seres humanos, não pode ser entendida isolada do mundo. Por isso, Adler vai dizer que é importantíssimo que a gente possa compreender o movimento da vida psíquica dentro de um contexto social. Ou seja, para a gente analisar a vida psíquica de um indivíduo, a gente precisa entender o seu contexto familiar, a gente precisa entender o seu contexto cultural, a gente precisa entender os condicionantes históricos nos quais esse sujeito está inserido. E aí, se a gente entende isso, a gente vai entender que o movimento da vida psíquica, o desenvolvimento da vida da alma, ela se dá no interior de relações sócio-históricas. E aí ele vai discutir um pouco como se dá esse desenvolvimento psicológico, esse movimento da vida. Ele vai mostrar, assim, que o movimento da vida ele não se dá sem que surjam desafios, sem que surjam obstáculos, sem que surjam dificuldades no caminho. Então, o desenvolvimento psicológico do indivíduo, ele se dá a partir de um movimento que necessita superar obstáculos. Então, assim, a criança, quando ela nasce, ela vai ter seu desenvolvimento e esse desenvolvimento não vai correr sem que surjam desafios para ela lutar diante desse desenvolvimento. Vão surgir desafios, vão surgir dificuldades, vão surgir obstáculos. Então ele vai dizer assim que o desenvolvimento psicológico consiste em superar os obstáculos impostos pela vida. E ele vai chamar essa superação de luta por dominação. Só que as pessoas, ao lidarem com seus problemas, ao lidarem com os obstáculos que a vida propõe, elas podem desenvolver dois tipos de personalidade, ou dois tipos de caráter, como vai chamar o Adler. Quais são esses dois tipos de caráter? Uma pessoa, diante dos obstáculos da vida, ela pode assumir
uma postura de luta, de coragem, de enfrentar esses problemas. Ela pode assumir uma personalidade então mais agressiva. E aí ele vai chamar essa personalidade agressiva de uma personalidade que tem essa atitude de lutar para vencer esses obstáculos. E aí ele vai citar algumas características que uma pessoa com personalidade agressiva pode possuir, que são o ciúme, né? Então ela pode ser uma pessoa que tem um sentimento de ciúme aí, que está relacionado com essa agressividade. Então, assim, é, essa agressividade da pessoa se expressa na forma do ciúme. Ela pode se expressar na forma da inveja, da avareza e do ódio. São essas as características que uma pessoa de caráter agressivo pode apresentar. Mas é possível que a pessoa tenha outra atitude diante da vida. Essa outra atitude é uma atitude defensiva. Então, ao invés de lutar, ela se defende, ela se recolhe, ela se retrai diante dos desafios da vida. Essa personalidade defensiva pode ser caracterizada, então, por esse retraimento, por uma certa ansiedade, um certo medo diante da vida e também por um desânimo, né? Por uma falta de ânimo de lutar. Então, são esses dois tipos de caráter que o Adler apresenta. Eu espero ter apresentado as ideias do Adler de maneira bem resumida, espero que vocês tenham compreendido. O próximo autor ou pensador que eu vou estar apresentando é o Anton Giddens, que é um sociólogo, e aí eu espero que vocês curtam o canal, deixam aí então o seu like, né? Subscrevam no canal, deixem o seu like, façam um comentário aí e ative o sininho para que você possa receber a notificação do próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e bom fim de semana, boa semana aí para vocês. Até mais.